gosto do Renato como pessoa, mas será que ele está muito descontrolado, Piperno? Será que o Renato chegou no limite dele? Porque realmente não deve ser fácil ser treinador no Brasil. É muita cobrança. Mas o cara tem que estar preparado, né? Porque ele sabe que é assim. Bom, Pilhado, eu já elogiei muitos trabalhos que o Renato Gaúcho fez. O Renato é um cara que tem 3 finais de Copa Libertadores, tem título, tem 5 semifinais. Só que parece que o Renato, enquanto profissional da bola, ele não está aprendendo a envelhecer com dignidade. O que ele fez essa semana, e não foi a primeira bola fora que ele deu, é indefensável. E hoje ele só piorou as coisas. Então, por que impedir os jogadores de conversar com a imprensa? O normal, né, já que depois de tudo aquilo que a entrevista dele provocou, dessa nota que ele publicou e tal, normal, então, seria exatamente conversar para tentar, de alguma forma, minimizar aqueles danos, né, e estabelecer de novo aí, enfim, uma relação, no mínimo, profissional. E não deixar que isso contaminasse os jogadores. Ele voltou a fazer tudo errado, só piorando as coisas. Ele não se ajuda. Eu acho que, inclusive, isso passa muito pela estratégia dele de desviar o foco para o ano medíocre, para o péssimo ano que ele tem. Nós estamos falando de um campeonato brasileiro em que o Internacional tem 66 pontos, o Grêmio tem 44. Ou seja, para cada 3 pontos que o Internacional ganhou, o Grêmio conquistou 2. Olha que porcaria a campanha do Grêmio esse ano. E a gente está falando de um Grêmio que é o atual vice-campeão brasileiro. Vejam bem como o Renato conseguiu piorar tanto o time que ele mesmo montou ano passado. Então, ele tem um 2024 pífio. Com essas atitudes, ele piora ainda mais qualquer análise que possa ser feita, mostrando, inclusive, em certos momentos, como nessa entrevista, fraqueza de caráter, isso tem que ser dito, infelizmente, e está aqui alguém que, repito, já elogiou demais o Renato em outros tempos, mas ele tem um 2024 não para ser esquecido, mas para provocar muitas reflexões para ele, a ele mesmo, né? Porque ele só pisou na bola esse ano. Eu tenho restrições, sim, ao trabalho do Renato, mas entendo que aí não estamos nem falando em termos de trabalho. O trabalho foi fraco, né? Os problemas da chuva não podem ser relegados, mas o Inter conseguiu 21 pontos a mais do que o Grêmio, né? Voltou um pouquinho depois, então são 21 pontos. O Grêmio até hoje ainda tinha chance de brigar pelo título, claro, remotas, mas tinha o Inter. E o Grêmio lá atrás, brigando para não cair, direto, né? Com sérios problemas. Eu acho assim, a gente tem que olhar as coisas por 2 prismas. Primeiro, o Renato está fora do seu controle normal. Ele não é desse jeito. Conheço o Renato desde que ele era jogador, era um baita jogador, era um cara de uma convivência tranquila, legal, um cara bem sossegado. Como treinador, ele já mostrou em alguns momentos de destempero, mas também normal. Por outro lado, quando você lê a nota dele, você vê lá um monte de verdades, né? Há um grande exagero em muitas situações, tem muita gente passando do ponto, principalmente porque misturou tudo, que eu falo toda hora isso. Influência não é jornalista. Blogueiro, o cara que tem jornalista que sim, tem o seu blog, tem o seu canal de YouTube, tem tudo direitinho, tá tudo certo. Agora, tem um monte de curioso, tem um monte de Zé Mané, tem um monte de torcedor que pegou o mesmo veículo e começou a misturar tudo. Então, quando o Renato fala, eu vou dar nomes, seria ótimo que ele desse nomes. Porque, sabe, o cara que não tem nada a perder, ele vai e joga tudo lá. O torcedor com o microfone na mão é um perigo. Porque ele fala um monte de coisa que, né, depois ele vai mudando. Tá? É muito complicado isso. Isso realmente pode refletir em termos de vida das pessoas. Então ele não deixa de ter razão. Agora, é claro, né, que esse tipo de comportamento, quando ele prejudica até o trabalho do próprio rapaz que trabalha para a TV do Grêmio, né, o Renato está completamente descontrolado. A própria torcida do Grêmio já não quer mais a presença dele lá. Ele tem uma estátua feita pela torcida, né, pelo próprio clube. Enfim, o Renato está completamente descontrolado. Claro, ele se deixou levar demais por esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa que está infiltrado no nosso meio e está misturando tudo, né? Também poluindo o nosso meio. O nosso rio está mais poluído do que era em outros tempos, meu caro Pilhado.
Flávio, mas também tem o outro lado, né? Eu costumo defender muito os influenciadores, porque eu me tornei um, né? Eu sou jornalista formado, trabalhei anos como jornalista, sim. Só que tem muito cara que faz um trabalho muito sério, né? Claro. Fazendo a cobertura do clube. Sim, eles se comportam como torcedores. Agora, podia ser da seguinte forma, né? O clube, algum influenciador atacou pesado algum jogador, como eu. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu nunca levei pro pessoal. Isso. Mas eu critiquei muito o trabalho do Tite. Mas isso não tem problema. Eu dizia que eu achava o trabalho do Tite horroroso, que trabalho de bosta. Aí o Flamengo podia chegar pra mim, o pilhado tá proibido, né? Pilhado não vai entrar aqui, tudo bem, também não preciso deles pra nada. É bom deixar claro. Agora, daí é você generalizar, você ameaçar, como ele se desculpou, tudo bem. E eu defendo porque eu acho que os caras estão achando o mercado deles, entendeu? Estão fazendo transmissão de jogo, eu sei que influenciador rala pra caramba, rala. Os caras fazem transmissão de jogo, os caras cobrem treino. Agora, cabe ao clube não deixar ou dar punição, uma semana fora porque ofendeu pessoalmente algum jogador, né? Eu não sei, porque são outros tempos, né? Eu não quero generalizar nada. Eu sei que tem muito trabalho legal. Eu mesmo tenho alguns desses influenciadores como fonte. Mas o problema é que, como isso não tem uma regulamentação, qualquer um pega a coisa. E aí o cara gera... Canso de ver o cara gerar notícia falsa para depois, no dia seguinte, ele repercute com a notícia falsa, no dia seguinte ele desmente a própria notícia falsa. Esse tipo de coisa é complicado. Quando você bate no lado pessoal... Eu sou extremamente crítico. Mais do que eu, se eu falar disso, o problema é que quando você fala que o trabalho do Tite é péssimo, horrível, sei lá o que for, tá tudo bem. Você pode achar que sim, pode achar que não, e isso faz parte do negócio. O problema é quando tem ataque pessoal, porque o cara tem o interesse dele que está sendo atingido, ele depende daquilo, e aí ele passa o interesse dele acima do interesse do todo, e isso vira jornalismo. E isso não é jornalismo. Isso é um trabalho que tem que ser, mais um trabalho a ser colocado, mas eu acho que quando você mistura as coisas é que a coisa fica complicada. Você não pode misturar. Todo mundo tem direito a fazer o seu trabalho, tá tudo certo. Eu já falei, tem várias pessoas que trabalham especificamente no clube e são minhas fontes. Aliás, a maioria são... o Mauro César é um cara extremamente... Mas o Mauro César, ele é um jornalista. Ele é extremamente bem informado. É um jornalista. Ele critica, ele elogia, ele faz... O problema é quando tem aqueles caras que ficam atrás de like, criando situações, fazendo uma série de denúncias vazias, perseguindo o jogador por qualquer interesse. Aí é que a coisa é complicada. Por isso que eu falei, o Renato tem que dar o nome aos bois. Se ele fizer isso, ele vai ajudar, inclusive, o próprio grupo de pessoas que querem trabalhar. Então, quando eu falo, o influencer é esse tipo, o cara que faz um trabalho, tá tudo certo, não tem problema nenhum e tem espaço para todo mundo. Eu, aliás, sempre fui um cara que defendi a presença de jogadores no nosso meio. Então, nada contra. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem direito de opinar, desde que faça uma coisa digna e que não misturemos as coisas. Eles têm um tipo de trabalho e a gente tem outro tipo de trabalho.